Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. 11ª rodada que vai ter clássico, hein? Bom, a rodada vai começar nesta terça-feira, dia 25 de junho, com o duelo entre Santos e Bahia. A partida vai acontecer às 15 horas lá no CT Rei Pelé, em Santos. No mesmo horário, o Atlético Paranaense vai jogar contra o Botafogo, jogo que acontece lá no CT do Caju, em Curitiba. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Sesc Venda Nova vai receber o duelo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico aí da rodada do Brasileiro Sub-20. Já na quarta-feira, dia 26, o Flamengo recebe o Fortaleza. Essa partida vai acontecer às 15 horas lá no estádio da Gávea. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino vai jogar contra o Goiás. Essa partida vai acontecer lá no CT do Red Bull Brasil. Ainda na quarta-feira, às 15 horas, o América Mineiro vai jogar contra o Fluminense em mais uma partida que está agendada para o Sesc Venda Nova. No mesmo horário, Ceará e Grêmio se enfrentam na cidade do Vozão, lá em Fortaleza. Mais um jogo marcado para quarta-feira será entre Cuiabá e Atlético Goianiense. A partida será às 16 horas lá no CT Manuel Dresch. Curiosamente, essas equipes se enfrentaram pela categoria profissional neste final de semana. Ainda na quarta-feira, só que às 16h30, o Internacional vai receber o Palmeiras. Essa partida vai acontecer lá no CT do Caju, em Curitiba. O Internacional aí também, a exemplo do time profissional, não podendo mandar seus jogos em Porto Alegre, tudo ainda em função lá dos problemas causados pelas enchentes. E na quinta-feira, dia 27, a rodada vai ser encerrada com outro clássico, desta vez o majestoso entre Corinthians e São Paulo, partida que acontece às 16 horas lá no estádio do Canindé, em São Paulo. E agora eu vou trazer para vocês então os últimos resultados, quem se deu bem e quem se deu mal na 10ª rodada. A 10ª rodada começou com a vitória do Atlético Goianiense por 3-2 sobre o Ceará. Essa partida aconteceu na última terça-feira, dia 18, lá no Estádio Olímpico Regional em Goiânia. Ainda na terça-feira, o Cruzeiro aí meteu 6-0 para cima do Corinthians lá na Arena do Jacaré. Esse resultado inclusive causou a demissão do técnico Danilo, do Sub-20 do Corinthians. Ainda na terça-feira, outro clássico, o Fluminense venceu o Flamengo pelo placar de 1-0, partida que aconteceu lá no estádio Luso Brasileiro. E também tivemos clássico em São Paulo. O São Paulo conquistou a sua primeira vitória ao bater o Santos por 4-3, partida que aconteceu lá no CT de Cotia. A rodada seguiu na quarta-feira, dia 19, com o duelo de Atléticos, e o Paranaense levou a melhor sobre o Mineiro, venceu por 4-1 lá no CT do Caju. Também, outro time que se deu bem jogando em casa foi o Palmeiras, bateu a equipe do Cuiabá por 3-1. Essa partida aconteceu lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Já o América não se deu bem jogando em casa, ele recebeu o Goiás e acabou perdendo por 1-0 lá no Sesc Venda Nova. Botafogo e Red Bull Bragantino empataram em 1-1, jogo que aconteceu na última quinta-feira no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, e enquanto que o Fortaleza perdeu em casa para o Bahia por 2-0, duelo que aconteceu lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E outro jogo aí que aconteceria nessa rodada, que seria mais um grande clássico entre Grêmio e Internacional, essa partida foi reagendada para o dia 20 de julho, lá no CT Ayrton Ferreira da Silva, jogo marcado para as 15 horas. Portanto aí, o duelo Grenal da rodada do Brasileirão Sub-20 não aconteceu, A partida será jogada no dia 20 de julho, que vai ser um sábado. E agora eu vou trazer para vocês então a classificação atualizada, A classificação está assim: o Palmeiras lidera aí com 27 pontos em 10 jogos, Vem aí de 3 vitórias seguidas. O Bahia é o segundo colocado, tem 19 pontos em 10 jogos. O Atlético Paranaense, mesmo tendo aí 9 jogos disputados, aparece na terceira colocação com 18 pontos. O Cruzeiro é o quarto colocado, também com 18 pontos, só que ele tem 10 jogos e saldo de gols inferior ao do Furacão. O Santos, apesar de vir aí de 2 derrotas seguidas, ainda é o quinto colocado com 16 pontos em 10 jogos. Já o Flamengo é o sexto colocado, 16 pontos em 9 jogos, tem o mesmo número de vitórias que o Peixe, o mesmo saldo de gols, só que tem menos gols marcados. O Ceará é outra equipe aí que aparece com 16 pontos, na sétima colocação. O time tem 5 vitórias, porém saldo de gols inferior a Santos e Flamengo. E o Grêmio aí fechando o G8, o Grêmio mesmo com 6 jogos apenas disputados, tem 4 jogos a menos na tabela de classificação. O Grêmio ainda aparece na 8ª colocação com 15 pontos. A 9ª colocação é do Cuiabá, que também tem 15 pontos, só que tem 10 jogos já disputados e 4 vitórias. O Fortaleza aparece na 10ª colocação com 14 pontos em 10 jogos. O Atlético Mineiro é o 11º colocado, 13 pontos em 10 jogos. O Goiás, 12º colocado, 12 pontos, 9 jogos. O Fluminense, 13º, 11 pontos e 10 jogos disputados e 3 vitórias.
O Bragantino, 14º colocado, 11 pontos, 10 jogos, só que tem 2 vitórias. O América Mineiro é o 15º colocado com 9 pontos em 10 jogos. O Atlético Goianiense aparece na 16ª colocação, também com 9 pontos em 10 jogos, porém tem saldo de gols inferior ao do América. O Corinthians é o 17º colocado com 8 pontos em 9 jogos. O Botafogo, 18º colocado, 8 pontos em 9 jogos, só que tem uma vitória contra 2 do Alvinegro. O São Paulo aparece na penúltima colocação, 4 pontos e 10 jogos disputados. E por fim, o Internacional, último colocado, apenas 1 ponto e 7 jogos disputados. Lembrando que não há rebaixamento, né? Diferente aí do Brasileirão Profissional ou até mesmo do Campeonato Brasileiro Feminino, não há rebaixamento no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se não está inscrito, se inscrevam aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!